Hoje com o economista-chefe da Abiov, Daniel Amaral. Bom dia, Daniel. Bom dia, Tavinho. Tudo bem? Tudo bem. Bom, parece que nosso assunto foi até combinado, né? Quando a soja explode o preço na Bolsa de Chicago e aqui no mercado interno também, passando de R$ 200, a gente tem essa conversa hoje para falar das perdas da soja no sul do Brasil. Você confirma esses números todos aí? Previsão de 120 milhões de toneladas, ao invés de 130. Quais são os números mais recentes, Daniel? Eu sei que o prejuízo é grande, a gente tem comentado isso todo dia aqui com o Silmar. Não, realmente, Tavinho, a gente tem visto as estimativas das consultorias, nós também estamos fazendo aqui as nossas análises, justamente para tentar entender a magnitude dessas perdas, né? Que não são pequenas, pelo contrário, são bastante severas na região sul brasileira. Nossos números, a última estimativa que nós soltamos é de 135,8 milhões de toneladas, que vai ser revista ainda nesse mês, em função das avaliações de inteligência das nossas associadas. Todas elas têm equipes de campo, têm os levantamentos por satélite, enfim, utilizam uma série de ferramentas para poder ter uma avaliação bastante precisa de como é que está a próxima safra. Tudo está indicando, né, pelas previsões climáticas, que realmente as perdas são mais severas e a Abiov vai ter que fazer uma redução. Tudo isso está indicando que sim, né? A gente vai confirmar isso agora em fevereiro, quando a gente tiver as nossas novas estimativas, justamente para incorporar essa nova avaliação. Quando a gente fizer isso, Tavinho, a gente vai também fazer uma reavaliação também dos usos que a soja é feita no Brasil, tanto para esmagamento quanto para exportação. Nossa expectativa, Tavinho, é que essa redução da safra ela tem um impacto maior sobre a exportação de grão do que sobre o esmagamento, em função das condições bastante firmes de mercado que estão aparecendo também no farelo e no óleo. Escuta, você já adiantou a minha próxima pergunta, que eu exatamente ia falar, os impactos dessa perda nos setores em que a soja atua. Você falou que o peso deve ser maior na questão da exportação. Por quê? Por conta do preço vai afugentar compradores? Não, porque não é por isso. É porque o mercado de farelo e de óleo ele está estimulando também uma boa margem de esmagamento. Tá. Então a indústria vai ter condições melhores, né, de reter a soja. Mas não descartamos também algum impacto no esmagamento em função aí de uma menor disponibilidade de soja. Uhum. Vamos lembrar, né? Mesmo uma safra, nós estamos com 135, se a gente reduzir um pouco, ainda assim é uma safra muito positiva em relação à história brasileira, né? Claro que fica bem abaixo daí do potencial, né? Que é o principal, né? Assim, a estimativa de plantio supera aí 40 milhões, 40,5 milhões de hectares, então se esperava uma produção muito maior. A primeira estimativa da Abiov era de 145 milhões de toneladas. Então já baixamos 10 e isso claramente vai tendo impactos. Tá. Mas o que a gente espera é que a indústria ela tenha condições de manter essa soja, né, aqui dentro, gerando farelo e óleo. Quer dizer, se a indústria mantiver essa soja aqui gerando farelo e óleo, a gente pode não ter um impacto direto aí nos preços do óleo de soja, que já assusta, por exemplo, aí o consumidor, que o óleo de soja que de um ano para cá, um ano e meio, saiu do patamar aí de R$ 2,90, R$ 3 para o consumidor, R$ 3,50, e foi parar em patamares aí de 8, 9 e às vezes até R$ 10, né? Então, quer dizer, se ficar... Agora, se a exportação for incentivada, aí a gente vai ter falta de material para esmagamento e para farelo, e aí vai encarecer também custos de alimentação de aves e suínos. Bom, nós consideramos que é muito importante, né, que a gente tenha condições adequadas, né, para fazer esse esmagamento. A indústria não trabalha com nenhum tipo de problema, nenhuma previsão de escassez, nem de farelo, nem de óleo aqui dentro. Né? A gente está bastante tranquilo com o nosso quadro de oferta e demanda. Né? O que a gente tem para dizer num momento como esse, Tavinho, mais uma vez, né, a gente fala sempre, é importante sempre repetir,
que o governo ele tem um papel importante nesse aspecto aí de fortalecer a indústria brasileira para que ela retenha essa soja, que é retomar a mistura de biodiesel. Né? Nós tivemos o governo, ano passado, decidindo pela mistura B10 para todo o ano de 2022, e o biodiesel ele é um vetor de aumento do esmagamento aqui dentro. Mais biodiesel, a indústria ela vai esmagar mais soja, ela vai oferecer mais óleo para o biodiesel, mas ela também vai oferecer mais farelo. Então, mais uma vez, acho que é importante lembrar, né, o papel do governo nesse momento tem que ser o de fortalecer o abastecimento doméstico, né, de farelo, de proteínas, com o fortalecimento do biodiesel. Essa seria a minha próxima pergunta também, que você já adiantou, da influência disso na mistura de biodiesel. Então, quer dizer, seria agora hora de ação por parte do governo de retomar a mistura, aumentar a mistura para incentivar o produtor, que faz o esmagamento da soja, a reter o produto aqui através melhorando mais a mistura do biodiesel. Exatamente. O governo ele pode olhar o biodiesel sobre várias óticas. A primeira é que a gente sempre fala das externalidades socioambientais positivas, saúde pública, tudo isso que você conhece bem. O outro é olhar o biodiesel hoje como um vetor de garantia e de fortalecimento da segurança alimentar brasileira. Ao oferecer mais farelo, ele está ajudando também todas as cadeias de proteína animal, que são muito importantes. Então, são várias óticas, são vários efeitos que o biodiesel tem, e nesse momento é muito importante que a indústria brasileira seja fortalecida com políticas públicas sustentáveis, como é o biodiesel, né, e que ajudem, portanto, no aumento da oferta de farelo. Você tocou num ponto importante. Às vezes falta esse tipo de visão por parte de organismos federais, estaduais, enfim, de qualquer forma, porque de olhar mais para o macro, né? Você não pode olhar só para a soja ou para a mistura do biodiesel, para o grão soja ou para a mistura... Você tem que entender como é que funciona toda a cadeia, que ela vai, entendeu? Num efeito dominó, num efeito cascata. Eu me lembro quando houve essa redução, inclusive, muitas plantas tiveram que parar, muitos projetos foram abortados, porque se trabalhava com a expectativa de aumentar e não de diminuir a quantidade de óleo de soja adicionada ao diesel para constituir o biodiesel. Então, todo um planejamento que é feito, às vezes, é abortado por uma decisão que não olha perante a ótica macro, né? Ela se concentra numa visão micro. Isso está errado, né? Está errado, está faltando incorporar definitivamente o papel do biodiesel como uma agroindústria de fortalecimento das proteínas também. Né? Isso precisa fazer parte definitivamente das análises do Conselho Nacional de Política Energética. Do ponto de vista ainda da inserção do biodiesel na matriz, a gente tem um espaço enorme ainda para chegar até o B20, né? Tem muito ainda para fazer. Mas quando a gente está falando de hoje, né, esse ano, a gente já deveria estar com B13 em janeiro a fevereiro e B14 de março a dezembro. Isso significa muito para o fornecimento de alimentos no Brasil, além de todos os benefícios para a saúde pública, né, num ano bastante difícil ainda de pandemia. Né? Então, quando a gente olha todos esses aspectos, eventuais cálculos, né, a gente viu alguns cálculos do Ministério de Minas e Energia com relação a impactos para o consumidor, eles ficam realmente muito pequenos frente a todos os benefícios que o biodiesel traz. Né? Então, quando a gente compara mais 3 ou 4% de mistura no diesel comercial, com tudo aquilo que ele traz em termos de aumento da oferta de alimentos, da geração de empregos para o agricultor familiar, lembrando aí que a importância, né, do biodiesel, então, numa época tão difícil, né, para a região sul, né, que é onde temos boa parte da agricultura familiar relacionada com a soja, também os gases de efeito estufa, né? Então, quando a gente olha tudo isso, a gente fala, bom, realmente o biodiesel ele tem, né, benefícios que excedem, né, que superam em muito qualquer cálculo que se faça com relação ao impacto na mistura. Bom, então, para a gente fechar, vamos pegar de gancho aquela fala sua, de que, apesar da diminuição da produção, em função de vários fatores, aí a seca principalmente, essa projeção de safras confirmada de 135,8 milhões de toneladas de soja é um bom número. A nossa expectativa era maior. E é um número que dá para manter todo o mercado ligado à soja, mais ou menos no mesmo patamar que está agora o mercado interno, né? E com o incentivo do governo pode haver até uma melhora da situação se aumentar o esmagamento para aumentar a mistura de biodiesel.
Tá perfeito, Tavinho. Vamos, assim que a gente tiver nossos novos números, a gente vai ter o prazer de conversar com vocês, explicar e ver como é que vão ficar as novas avaliações de oferta e demanda de soja no Brasil. Muito bem, Daniel. E aí a gente já faz uma avaliação dos diversos setores que estão ligados à cadeia produtiva da soja, que não é, como a gente diz, pura e simplesmente o grão, a exportação ou o esmagamento. Tem muita coisa, ou a produção do farelo, né? É toda uma cadeia que gira em torno do grão soja. Muito obrigado aí pela participação. O endereço de vocês de internet qual é? É www.abiov.org.br. Agradeço mais uma vez o convite e a Biov está sempre à disposição para conversar. Muito obrigado, Daniel Amaral, que é economista-chefe da Biov. Quando tiver novos números aí, passa para a nossa pauta que a gente volta a conversar. Tá bom? Forte abraço.